Esse texto aqui é um negócio sério, né? Ele falou assim, a partir da vida jovem, né? A partir da vida solteira. Ele falou do solteiro, falou do casado, falou dos filhos e falou da viúva. O texto que nós lemos. O texto que nós lemos, irmãos, nos disse assim: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Eu quero, antes de falar assim, sobre o texto em si, dizer aos irmãos que o nosso Deus, ele, em tudo que fez, tudo que ele criou, ele tem um propósito, ele tem uma ideia, ele tem um pensamento, ele criou para um determinado fim. E nós, infelizmente, às vezes aplicamos aquilo que Deus criou da maneira errada. Nós aplicamos ao nosso bel prazer, aplicamos nas nossas próprias definições. Quero que as que são moças se casem. Isso aqui não é só para a igreja, não é? A vontade de Deus para a humanidade é que as moças se casem. Isso não é só para a igreja. Isso não é uma coisa especificamente para a igreja. Mas ele pegou essa vontade, ele pegou isso que eu falei, que para tudo que Deus criou, ele tem um propósito. Ele pegou esse propósito de Deus na vida do ser humano e agora aplica diretamente para a igreja. Por quê? Porque é como que ele diz assim, ó, lá no mundo, lá fora, as pessoas não estão nem ligando para o que é certo, para o que é bom, para o que é perfeito, estão nem ligando. Agora, pelo menos na igreja, aí ele fala assim, eu quero que as que são moças se casem. E aí quando ele diz assim, eu quero que as que são moças se casem, então entrou dentro do contexto aqui da doutrina que Paulo dava a Timóteo, ou a igreja que Timóteo pastoreava, entrou o assunto dos solteiros, entrou o assunto das moças, mas também entrou o assunto dos casados. Porque quando ele fala assim, eu quero que as que são moças se casem, ele está dizendo que ele quer que elas se casem com quem? Quer que elas se casem com o marido das outras? Não. Quer que elas se casem umas com as outras? Não. Por quê? Ele não quer que elas se casem umas com as outras. Não podia. Aí fora hoje no mundo elas não se casam umas com as outras. Mas ele fala assim, eu quero que elas se casem e gerem filhos. E aí não dá para elas casarem umas com as outras e gerar filhos. Aí ele diz assim, olha, o propósito de Deus, Deus criou foi para isso, foi para casar e gerar filho como consequência do casamento. Está aqui na palavra de Deus. Então entrou o homem, entrou a mulher, solteiros e casados na história. Diz, olha, as moças aí vão se preparando para o casamento, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Agora nós aqui que somos casados, podemos nos voltar ali para os solteiros e dizer para eles assim, olha jovens, preparem-se para o casamento, porque esta é a vontade de Deus para as suas vidas. Decoraram isso? Vamos lá então, todo mundo. Jovens, preparem para o casamento, porque esta é a vontade de Deus para as suas vidas. Esta é a vontade de Deus. Se alguém anda, irmão, na vontade de Deus, se alguém anda servindo a Deus, obedecendo a Deus, não tem outra, vai dar nisso, vai dar em casamento, porque Deus prepara jovem para jovem, prepara rapazes para as moças. E quando ele fala aqui, eu quero que as moças se casem, nós já falamos aqui, e quando ele diz que eu quero que as moças se casem e gerem filhos, então ele está dizendo assim, eu quero que as moças se casem com rapazes. E está dito, eu quero que os rapazes se casem com as moças. É o que está dizendo aqui, claro. Eu estou falando isso aqui, mas eu sei que os irmãos sabem disso. Eu estou te dando aqui agora só um argumento para você ter como argumentar com esse mundo aí fora. Porque o mundo aí fora está casando rapaz com rapaz, moça com moça. E ficam querendo encontrar jeito bíblico ainda para apoiar isso. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é que moças casem e gerem filhos. E para elas gerarem filhos só dá casando com rapaz.
E se moça vai casar com rapaz, rapaz vai casar com quem? Com outro rapaz? Vai casar com moça. Então essa é a vontade de Deus, que os rapazes casem com as moças, que as moças casem com rapazes. E aí eles deixam de ser moças e rapazes para serem agora do departamento de adultos, sendo chamados de mulheres e senhoras, não é? Ainda que muito jovem, e vão gerar filhos. E vão fazer famílias fiéis, famílias cristãs, famílias que vivem louvando, agradecendo, exaltando o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém! Agora, vamos imaginar aqui uma outra situação. Quero que as moças se casem. Aí nós sabemos que ele está dizendo amém. Amém. No tempo certo você vai chegar lá. Então, viva sabendo. Amanhã o Senhor me dará. Amanhã farei uma família. Não preciso enricar primeiro para poder casar. Quando chegar no tempo exato, eu posso casar, porque eu sei que meu Deus é responsável por mim. Agora também não preciso me apressar. Eu posso esperar o tempo certo, porque no tempo exato, Deus levanta a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, e aí sim, tudo vai dar certo. Porque Deus entrou no negócio. Quem pode dizer amém aí? Amém! Muito bem. Aí, querido, ele fala assim, eu quero que as moças se casem. Mas se casem com homens. Sabe por quê? Eu estou falando agora homem, não no sentido de macho e fêmea, não. Eu estou falando do homem agora no sentido moral. Homem no sentido moral é um sujeito, primeiro, responsável. Homem no sentido moral é um sujeito respeitador. Ele respeita. Porque existem umas coisas dentro da questão de namoro, principalmente lá fora, né? Aqui não tem isso. Os rapazes daqui são tudo crentes, irmão. Rapazes daqui são crentes direito. Quem pode dizer amém? Amém. Eu estou falando rapaz, mas só tem um. É casado ou solteiro aqui no lado? Solteiro lá tem dois. Pronto, tem dois, né? Ah, tem mais um ali fora. Ah, sim. Isso. Tá um pouquinho aqui, né? Então vamos orar para poder mandar mais rapazes para aqui, irmão? Vamos lá. Olha o tamanho de grupo. Não, daqui uns dias elas vão estar na idade. Precisa de rapazes. E eles vão casar com incrédulo, né? Vão casar com mundano? Então a gente vai orar para Deus mandar levantar rapazes para se consagrar na casa do Senhor e elas terem com quem casar. Deus pode mandar ou não pode? É plano de Deus ou não é? Aqui eu quero que as moças se casem. Então, se ela quer, ele vai mandar mais rapazes para casar com essas moças aqui. E eles não vão casar com elas aqui para arrastar a todo canto, não, viu? Eles vão vir para aqui, casar com ela aqui, ficar aqui. Aleluia. E glorificar o nome do Senhor aqui. Quem pode dizer amém? Ele está fazendo uma fraqueza. Namora, ele é de lá, aí vai falar. Aí às vezes é um homem daqui que namora, ela é de lá. Agora não. Agora assim, eu sou daqui. E ele vai ter que ficar aqui comigo. As mulheres daqui são quem mandam em casa. Quem pode dizer amém? Você não concordou, não? Olha aqui a palavra. Ei, a palavra aqui, a gente leu. Escuta o que está escrito aí, querido. Sou eu que inventei, não. Vou ler aqui, escuta o que está escrito aqui. Não inventei, não. Hein? Ela governa o seu presidente. Pronto, ok. Quem governa é ela. Querido, vamos lá. Quero, pois, que as mulheres que são moças, que são moças, se casem. Elas se casam com homens. Homens que são responsáveis. Homens que são, eu achei que o moral da coisa, não é que eu falei?